Boa noite! Sejam bem-vindos à série Música e Saúde, que iniciamos semana passada com a Thaís Xavier da MT Instrumentos. Ficou gravada aqui no Insta e também está disponível no nosso canal do YouTube Arte Melodia Shop. Você já se inscreveu na Arte Melodia Shop no YouTube? Ainda não? Então vai lá, assiste a live que nós fizemos a semana passada com a Thaís, musicoterapeuta. Aproveita, se inscreve, já ativa o sininho para você receber todas as novidades que estão vindo por aí. Eu tô muito feliz de poder fazer essa série aqui e compartilhar com vocês conhecimento e experiências dessas profissionais que em cada cantinho do Brasil desenvolvem trabalhos incríveis. Estão separadas, longe uma das outras, mas unidas por essa ferramenta tão poderosa que é a música. Vamos ver quem já tá entrando por aqui. Joyce, Gláucia, sempre tá aqui. Um beijo. A nossa convidada também já entrou por aqui. Danilo, que sempre me acompanha, né? Porque será? Nossa convidada já tá aqui, então vamos lá. Já aproveita que ela já tá aqui, a gente já tá entrando ao vivo e clica aí no aviãozinho, já vai convidando seus amigos, já prepara papel e caneta na mão, porque a gente tem coisa boa para falar aqui hoje. E o que a gente vai falar? A gente vai falar como o professor tem utilizado em suas práticas pedagógicas a música como um suporte, contribuindo significativamente para integrar várias áreas do conhecimento e focando no desenvolvimento integral da criança, do cognitivo e também da socialização. Então, dentro da escola, a gente pode usar a música? Claro, em todos os sentidos. Falei semana passada, a música é do mundo e é de todo mundo. Então, hoje aqui a gente vai fazer uma reflexão de como a musicalização é um poderoso instrumento para desenvolver na criança, além dessa sensibilidade à música, qualidades diversas, como concentração, coordenação motora, socialização, disciplina pessoal, destreza motora, e destreza no raciocínio, acuidade auditiva, equilíbrio emocional, o respeito a si próprio e aos outros, e além de contribuir em todo o processo de aprendizagem. Então, para iniciar esse bate-papo aqui, eu convido ela, que é pedagoga, com mais de 10 anos de atuação. Inaugurou o seu próprio espaço para aulas particulares em 2021 e faz um trabalho incrível, hein? Se você ainda não conhece o trabalho dela, vai conhecer hoje aqui. E vai lá e segue ela nas redes sociais, que ela tem muitas dicas bacanas. Ela tem um artigo publicado em revista científica com o tema A Musicalização na Prática Pedagógica. Então, vem pra cá falar mais sobre essa pesquisa, sobre as suas experiências, sobre o seu trabalho no seu espaço. Roberta Izquierdo, vem pra cá e já vem contar pra gente tudo do seu trabalho. A gente quer saber tudo, pessoal? Vamos lá. Roberta, que delícia! Oi. Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Fiquei muito feliz. Boa noite, gente. Vocês estão vendo, estão ouvindo bem?
Tá dando eco, alguma coisa? Me falem aí, me falam, me diga. Tá tudo certo aí? Aqui tá tudo certo, tá chegando bem aí, tudo? Aqui também tá tudo certo. Gente, preparei Então, tantos materiais hoje para apresentar aqui. opa! Tanta coisa bacana, muita coisa Eu que bacana. Mas eu que agradeço. agradeço o convite, tá doida? Imagina, você abriu aí um espacinho na sua agenda para estar aqui compartilhando com a gente. Eu fico muito feliz, viu? Então, durante a live, o pessoal sempre surge dúvidas. Você gostaria de ir respondendo já? Ou você prefere deixar um pedacinho no final para a gente responder? Eu acho que se a gente deixa para o final é perigoso a gente perder esse time, né, da dúvida. Então a Tá gente para um pouquinho no assunto e tira dúvida, responde, enfim. Tá bom. Então conta pra gente um pouquinho quem é a Roberta Esquerdo, que é para quem não conhece ainda e está conhecendo hoje, já deveria conhecer, mas vai conhecer agora. Conta um pouquinho do seu trabalho e quem é você, o que você faz. Vamos lá. Comecei a fazer pedagogia em 2009, em Dourados. Para quem não sabe de onde eu sou do Mato Grosso do Sul, por isso que teve um pouquinho, hoje um pouquinho mais tarde a live, porque eu atendi até às 7 no horário de Brasília, né? Então eu falei, tem como deixar um pouquinho mais, porque daí eu cheguei, comi alguma coisa e vim. Então eu fiz faculdade em Dourados, Mato Grosso do Sul. Peguei 3 anos de faculdade, ainda na minha época, eu fiz 3 anos de faculdade. E só que desde antes de começar a pedagogia, eu já trabalhava como professora e eu vou contar para vocês o porquê que eu já trabalhava como professora. Minha mãe era coordenadora de uma escola. E aí com 12 anos, na fase da adolescência, aqui na onde eu moro, né, aqui no meu estado, a gente tem o costume de tomar tereré. Então, vai para casa dos amigos e fica a tarde inteira tomando tereré. Ela falou: "Não, você não vai não". E aí colocou eu para auxiliar as crianças, né? Auxiliar os bebezinhos lá da escola. Então, com 12, 13 anos, eu já estava inserida na prática pedagógica. E cada vez mais, com estímulos, né? Com orientações. Antes da faculdade, você já tinha um estágio. Já tive o estágio, já, exatamente. E foi cada vez mais aflorando, né? Eu falei assim, eu acho que eu gosto disso mesmo, acho que eu... Porque a gente tem o nosso lado, vamos dizer assim, a gente meio que copia o que os pais fazem, né? A gente segue os mesmos caminhos. Mas foi uma questão assim que eu passei, eu provei, vamos dizer, e aprovei. Eu falei, não, acho que é isso mesmo que eu quero ser. E aí, a partir do momento que eu me matriculei, eu já ganhei uma regência de sala. Então, desde os 17 anos que eu já sou titular de sala, já leciono, enfim. Né? E na faculdade tinha um tema de TCC, um artigo para a gente escrever. E eu sempre fui apaixonada por música, né? Sempre gostei de dançar, sempre gostei, enfim. Aí eu falei assim, bom, ainda para você ter uma noção, olha só, quando eu fui fazer o artigo, a professora falou assim, Roberta, ninguém fala sobre isso, vai ser difícil você achar material, porque isso nós estamos falando de 2010, tá? Hoje não, hoje Sim. a gente tem bastante acesso às redes, todas as revistas científicas estão digitalizadas, né? Foi Então, mais ou menos a partir desse ano que começou a crescer mais esse começou. mercado da musicalização, né? Exatamente. Foi a partir daí, então, que eu comecei a pesquisar. E eu fiquei apaixonada. Eu fiquei até uns 5, 6 meses sem orientador, porque ninguém queria pegar esse tema. Olha, Muda o tema, muda o tema. Eu falei, não, gente, mas a gente fala que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Um tema que a gente vai se dedicar a estudar. E eu falei, não, eu vou sobre a música, bendita da música. Por quê, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, o porquê que a música me cativa tanto. Fiz o artigo, nem eu acreditava, assim. Tirei 10 no TCC, que todo mundo morre de olha, medo, né? Morre de medo de como vai fazer, como vai defender, enfim. E aí a faculdade me convidou para publicar esse artigo dentro do acervo da faculdade. Então, olha que já legal. foi um caminho a mais e depois me convidaram para publicar esse arquivo em revista científica. E a partir daí, eu já gostava muito da música e entendi, né, através de teorias, através os benefícios dela, porque uma coisa é a gente gostar,
Outra coisa é a gente entender na prática, juntando a teoria e prática, o que ela faz de positivo na nossa vida, na vida dos alunos, né? Então, cada vez mais eu fui aprimorando isso, entendendo o tempo certo, de que horas aplica a música, que horas que eu paro, que horas, como que funciona essa metodologia dentro da prática pedagógica. Então, desde aí, eu fui cavalgando e inserindo a música em todas as salas que eu lecionei. Então, eu já passei pelo berçário, pelo infantil, quarta série, né, que agora é quarto ano, segundo ano, e em todas elas a música estava inserida. E não só na vida, né, na vida profissional, quanto também eu utilizo muito aqui dentro de casa. Então, quem é a Roberta, além de professora? Conta, quem é a Roberta? Exatamente. A Roberta também é mãe de duas crianças lindas, abençoadas. Tem um menino de 7 anos que está aí no pico da fase da alfabetização, né? O momento exato, o momento certo de alfabetizar. E uma menina de 4 anos. E eu estimulo muito eles através de música. Dá pra gente fazer música com consciência fonológica, através de rimas, né? A gente melhora a coordenação motora através do ritmo. Então, tudo isso faz diferença não só dentro da sala de aula, mas também eu vi uma postagem que você fez com seus pequenos. Você deu uma folha para eles, tinta, e falou: eu vou colocar uma canção e eu vou mudar e vocês vão pintar o ritmo de acordo com a canção. Eu achei sensacional, porque o seu menino foi fazer rápido e você falou assim: olha só, como era a música lenta ainda, né? E aí ele começou a fazer o pincel bem delicado. Então, olha só como a escuta foi importante, a atenção, você deu um comando e ele prestou atenção e ele trouxe isso, né? Essa canção para a delicadeza motora ali que ele precisava, isso, né? Suavidade, aí ele ainda não tinha 7 anos, né? Faz um tempo que você faz tempinho já esse vídeo, faz tempinho. E até de estimular o que a criança está sentindo com aquilo, né? Que na música ele fala assim, mas parece que tá triste, né? Porque eles estão acostumados com um ritmo musical, com um estilo de música. Então, a professora Roberta, além de ser professora, além de ser mãe, também é empreendedora. Porque em 2021, eu sempre tive esse sonho de ter uma sala particular. Sempre tive, sempre tive, sempre tive. E aí veio a pandemia. E eu quase perdi o meu serviço. Aí eu fiquei pensando assim, mas eu não posso depender única e exclusivamente disso para, né, assim, e se amanhã eu sou mandada embora, e aí o que acontece na minha vida, né? Enfim, já estava 10 anos na mesma escola, amo de paixão lecionar em sala de aula. É totalmente diferente de você ter um aluno particular. É incrível, é encantador, é maravilhoso. Mas são etapas que a gente vai vivendo, né? E aí, em 2021, eu conciliei meio período no espaço particular e meio período na escola, lecionando ainda. E aí, o finalzinho de 2021, eu resolvi me desligar da escola só para viver esse sonho que era... Eu falo assim, o projeto da minha sala estava marcado, assim, no Pinterest há muito tempo. Há muito tempo eu tinha salvo e chegou o momento certo. Então, esse ano, eu sou apenas, porque eu recebo muito isso. Você só dá aula particular? Sim. Você só dá aula, Pro? Só dá aula? Gente, como assim? Que vida é essa tão boa, né? Só dá aula? Então, a partir desse ano de 2022... Você só dá aula? Só dou aula. Só dou aula. Até tem um vídeo que eu falo assim, né? Que eu sou administradora, eu sou do marketing, eu sou a secretária, eu sou tudo. Então, a partir desse momento de 2022, eu sou apenas professora particular no meu espaço pedagógico. Estou muito realizada. E vai ser uma fase incrível, porque a pandemia trouxe muitas dificuldades para as crianças, né? Criou um espaço ali, uma brecha no desenvolvimento deles, e aí você tendo eles ali
particular, um foco único, você consegue ajudar muito eles nessa Isso. E a parte, né? diferença. Então, assim, acho que o pessoal amou, na verdade, você abrir esse espaço aí na sua E a cidade. diferença que a gente fala, assim, que é de uma sala de aula, é que a sala de aula a gente tem que fazer meio que uma média, né? De como que estão os alunos e ir trabalhar Uhum. aquilo. Então, se tem algum aluno que está muito atrasado, eu não posso dar um pause no conteúdo e voltar. E se tem algum aluno muito adiantado no conteúdo, eu não posso acelerar. Então, as aulas Sim. particulares promovem isso, trabalhar em cima da necessidade da criança. Foi uma descoberta para mim, né? Uma realização profissional e graças a Deus está dando muito certo. Isso aí, porque você faz um trabalho incrível, eu fico lá só de olho. Ai, Então, delicioso. gente, obrigada a vocês que estão entrando aqui, tiraram um tempinho essa noite para estar comigo. Sobe os coraçõezinhos aí que a Roberta tem coisa boa para falar. A gente vai ter uma troca, que você já falou de consciência fonológica, eu já tenho uma musiquinha aqui, ó. Preparada aqui, ó, para já já mostrar para vocês aí Os meus também. instrumentos são mais infantilizados, óbvio. Mas é estimulação. Funciona. Funciona. Roberta, então no seu dia a dia você usa a música, como você faz esses atendimentos mais personalizados, né? Realmente fazendo uma descoberta do que aquele aluno precisa e muitas vezes você sente a necessidade de trazer a música como fio condutor aí para o desenvolvimento das suas atividades? Exatamente. Como que funciona, né, o aprendizado da criança? Não só da criança, como nós também, nós adultos, né? Uhum. As pessoas em si, elas aprendem de diversas maneiras. Tem pessoas que aprendem de apenas olhar, né? Olhou, entendeu ali, pegou, acabou. Tem pessoas que aprendem ouvindo, tem pessoas que aprendem registrando, tem pessoas que aprendem explorando os materiais, etc, etc, etc. Tem pessoas que aprendem melhor explicando para os outros, né? O sinestésico, essa troca. Então, existe aprendizagem de diferentes fatores. E qual é o papel do professor? É descobrir isso, de qual maneira a criança aprende melhor, ou seja, a didática pedagógica. Como que Sim. eu vou trazer o meu conteúdo? Qual vai ser a melhor maneira de trazer esse conteúdo para o meu aluno? A didática é isso, é o professor ver qual é a melhor metodologia para o aluno aprender. Então, o que eu faço? Não é que a gente trabalha apenas, né? Enfim, a música ela vem para a cereja do bolo, ela vem para coroar aquele trabalho que a gente desenvolve em sala de aula. Então, por um exemplo, eu estou trabalhando a letrinha A. Fiz lá, apresentei a letrinha A, desenvolvi tudo certinho. Eu venho com uma música onde eu vou reforçar isso para a criança. Além disso, que é uma coisa assim, que é surreal, o que acontece? As crianças chegam em casa e os pais perguntam assim: o que você aprendeu na aula hoje? E muitas crianças não conseguem explicar isso, colocar isso para fora. Ah, Sim. eu fiz isso, eu fiz aquilo, piriri, pororó, pururu. Uhum. Mas a partir do momento que a criança começa a cantar e ela começa a trazer o conteúdo que foi estudado dentro dessa música, o pai e a mãe começam, mas onde que ela aprendeu essa música? Porque eu não conheço Sim. essa música. Será que foi em algum YouTube da vida? Será que foi? Porque nunca é na sala de aula. No Onde que TikTok. aconteceu isso? Vai e pergunta para a criança e a criança fala assim: foi a Pro que ensinou. Opa, você já ganhou um ponto positivo com esse pai, com essa mãe, com esse responsável. Porque a Sim. criança começou a desenvolver o que ela aprende em sala na casa dela. Ou seja, Sim. ela está trazendo essas memórias, criando conexões. Então, lembra daquilo que eu falei? Cada criança aprende de um jeito. Ficou anexado na cabecinha dela. Quando ela cantar a música, o que ela vai lembrar? Da explicação em sala de aula, do momento que foi vivido, como que isso foi apresentado. E é muito simples a gente pensar, a gente fala assim, mas como que isso acontece? A gente não precisa entender como. A gente precisa entender o que funciona, a gente precisa, né? E como que é isso? Se eu começar a cantar aqui, Hakuna Matata, é lindo dizer, as pessoas vão associar isso a um filme. E pode Sim. passar anos
e anos sem E- assistir esse filme. Mas o que Sim. acontece é, a aprendizagem aconteceu, a memória ficou, a cabecinha A ali da criança. associação foi criada e guardada. Exatamente. Por que que em comerciais existe muita música? Em novelas, né? Existe muita música. Para criar O esse que seria do vínculo. Tom Cruise escalando o prédio no silêncio? Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque a gente precisa de um vínculo, né? Algo ali que prenda a gente. Se a gente escuta uma música, do nada a gente fala assim: meu Deus, essa música não sai da minha cabeça e não consegue Sim. tirar. Por quê? Porque criou uma conexão muito forte, né? E essa conexão, a cada vez mais, vai aprimorando, cada vez mais vai infiltrando. Imagina que é um algodão. Sim. Nosso cérebro é um algodão. Você pega um conta-gotas e você pinga ali a musiquinha. No outro dia você vem e pinga mais uma musiquinha. O que, que vai acontecendo? Vai encharcar isso de tanto conteúdo, de tanta aprendizagem. Então a música, na minha prática pedagógica, e isso não sou eu quem estou falando, né? São vários e vários Sim. autores, mas eu vou contar em cima da minha experiência, faz a aprendizagem ficar mais significativa. Sim, e às vezes nem precisa ser uma música enorme, cheia de frases. Você está trabalhando, de repente, divisão de sílabas. Então, você pode, em vez de só fazer a sílaba escrita, bola. Você já deu um Exatamente. intervalo melódico ali e você já trouxe uma sensação auditiva para ele. Vamos marcar? Bola. Pronto, agora vamos escrever. Ele vai lembrar. Bola. E olha só, como o que você está fazendo é bem em cima do que eu falei. Você marcou com, além da melodia, além da música, você fez o quê? Você é o tátil, né? Você precisou desse tato. Então, eu vou mostrar um dos recursos já para a gente começar a dar uma esquentada, tá? Papel e caneta na mão. Eu avisei aqui, pessoal. É Então, o coraçãozinho que que eu subindo, tenho? porque agora é a hora. Eu tenho um chaveiro musical, um chaveiro alfabético, um chaveiro musical. O que que é esse chaveiro? Fichas. Você fura aqui no cantinho, põe uma argola de chaveiro. Sim. Pronto, seu chaveiro está pronto. E o que que eu faço para trabalhar com as crianças? Abacaxi, abacaxi, a. Então eu estou criando a conexão entre imagem, som e a letra. Sim. E fazendo a separação silábica inconscientemente. Por quê? Bola, bola, bo. Copo, copo. E aí eu posso trabalhar o método fônico, enfim, de acordo com o que a escola, né, do metodologia que a escola trabalha. Então, se ela trabalha o método das boquinhas, ela pode colocar aqui junto uma boquinha, né? Se ela trabalha o método Libras, coloca aqui junto uma mãozinha de Libras para estimular essa criança. E o que acontece? Quando eu vou trabalhando com a música, dado, eu posso vir com um chocalho, né? Dado, ou ensinar o que é alto e o que é baixo. Baixinho agora. Dado. Enfim, e assim por diante, né? E na música a gente tem a intensidade, o forte e o fraco, né? Então a música tem variações para justamente trazer essa interpretação, né? Você vê que nas canções de Disney, de filmes, tem a hora que tem aquele suspense, fica forte e fica fraco. A nossa voz é melodiosa, né? Eu não vou chegar aqui. Oi, Roberta, então, vamos falar. Oi, Roberta, tudo bem? Então a gente tem essa montanha russa, né, na fala também, o que vai ser importante para criar a comunicação, né? E o que é a alfabetização, né? Que é o meu ponto principal, assim. A alfabetização nada mais é do que a criança. Ela já tem uma imagem formada, um som, que a nossa voz ali tá, ela vai transformar isso em uma palavra. Enquanto
mais palavras, mais memórias auditivas eu trouxer para essa criança, mais fácil será a alfabetização. Dentro da consciência fonológica, trabalhando a consciência silábica, trabalhando rimas, aliterações, etc, etc, etc. Então, esse aqui é um chaveiro musical específico para o alfabeto, tá? Mas eu trouxe até aqui, ó, um específico para a vogal A. Esse aqui é como eu faço, organizo meus planejamentos, monto certinho. Opa! Então, aqui. Queridas crianças, vocês já conhecem a letra A. A de anel, A de abelha, A de abacaxi e A de avião. E canta, e canta, e canta várias vezes. A melodia E vai chegar em gravada. casa cantando isso para a mamãe, para o papai. E quanto mais vai cantando, mais vai memorizando. Mais vai fixando. Pode cantar passando o dedinho. Exatamente. Isso daí vai ser com outros materiais de exploração, né? Aqui a gente está falando mais especificamente da música, mas o que acontece? A hora que eu perguntar assim, Isabela, fala para Pro uma palavra que começa com a letrinha A. A de abelha. Então ela vai criar essa conexão, né? É um elo, é uma aprendizagem. Quando a gente entende, quando a gente estuda um pouco como acontece o aprendizado no cérebro das crianças, né? Quando a gente entende isso, que são sinapses, que é tudo conectado uma coisinha na outra, quanto mais pontos a gente encaixa, imagina que é um monte de pisca-pisca. Quanto mais a gente liga, mais vai iluminar, mais vai brilhar, né? Mais vai exercer a função que é para ser exercida. Então, quanto mais elementos eu trago para essa criança, desde explorar, desde campo visual, porque dentro da sala de aula, muitas vezes os professores se limitam a atividades de folha. Folha. Roberto, quer dizer que é errado? Não, não é errado. Eu quero dizer que a gente tem que complementar isso. Buscar elementos para estimular as crianças de outra forma. Por quê? Vocês me perguntam. Vamos lá nos direitos de aprendizagem das crianças de acordo com a BNCC. A criança precisa se expressar. Como que ela vai se expressar se ela tiver só uma folha todo dia, aquilo? Não vai. Então, o exemplo que você deu do vídeo, onde eu trabalho com os meus filhos, eles estão se expressando ali, colocando sentimentos, colocando, né, emoções. Nos direitos de aprendizagem, a criança precisa o quê? Explorar. Ah, mas o que seria esse explorar, Roberto? Desde ambientes a objetos. Então, por um exemplo, como que eu posso transformar objeto em algo para... Ó, 2 colherzinhas. Sim. É muito simples, né? Quando a gente tem que pensar que nós temos vários e vários documentos alinhados com a prática pedagógica. E que às vezes a gente pensa assim, por que eu vou estudar isso? Não, eu vou ficar aqui no meu... Tá tão fácil o jeito que eu tô fazendo. E ao mesmo tempo se pergunta, por que minha sala não tá avançando? O que tá acontecendo que os meus alunos não estão aprendendo, não estão saindo alfabetizados na hora que é para ser alfabetizado? Exatamente isso. As estratégias têm que ser repensadas. Exatamente. Pensa quando a gente era criança, brincando de cirandinha, aquele momento, aquela sensação de que era você que tinha que entrar na roda. Nossa, é a minha vez, é agora, sou eu. Então eu tenho que explorar isso, eu tenho que estimular, eu tenho que deixar que as crianças convivam. É outro direito de aprendizagem. A música, a gente sempre fala que é importante cantar o nome da criança para ela se sentir parte, né? Para ter aquela sensação do eu vou esperar. O controle inibitório, que às vezes as crianças não têm, né? Isso, exatamente. Aguardou. Esperar o Passou. Chegou, vou esperar a bola. Agora você vai falar. Então, existem várias canções que a gente pode trabalhar. Todas essas questões que estão conectadíssimas à alfabetização. A alfabetização não é só pegar a caneta, lápis, papel e sair escrevendo. Como era
antigamente, da forma total tradicional que eu mesma aprendi. Eu até brinco Por que quê, né? se eu tivesse essa interação com a musicalização e tudo mais, na minha época, talvez a gente seria melhor ainda, né? Então, a Com gente tem certeza. esse instrumento hoje nas nossas mãos. E por isso que a música está presente em diversas áreas, né? Olha só que bacana, você usa muito a música. Então, por isso que eu Muito. precisava te trazer aqui para contar pra gente. Eu uso muita música, inclusive, por que acontece? Dentro da rotina de sala de aula, às vezes a gente se vê assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? As crianças estão agitadas, as crianças, o conteúdo não vai render. Então a gente tem que aprender. O conteúdo não vai render, pausa o conteúdo, dá uma pausa, não vai adiantar você passar. A criança não vai aprender. E o que eu vou fazer nesse tempo que eu tô com as crianças ali, porque elas estão super agitadas depois de uma aula de educação física, elas estão eufóricas, o que eu faço? Começo a cantar com elas. O fulano pegou pão na casa do João, fazendo essa interação, que é outro eixo estruturante da BNCC, interações e brincadeiras. E existem muitas brincadeiras cantadas, como essa do pegou o pão. Então, o fulano pegou o pão e vai causar o quê? Quando eu tô falando, você tem que esperar a sua vez de fala, né? Então, agora é a vez do Matheus falar. Quem que pegou o pão? Parece que não, mas isso faz a diferença na sala de aula quando tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Opa! Lembra na música de quem pegou o pão? Quando o Matheus vai falar, os outros tem que abrir, ó, prestar atenção. Então, isso faz parte também da nossa sala de aula, não apenas do momento de interação, né? Isso vai trazendo, vai acarretando a aprendizagem. O que é uma aprendizagem significativa, que tanto se fala hoje? Aprendizagem positiva, né? Educação positiva, que tanto se fala hoje. Inteligência emocional, que infelizmente está faltando muito nas crianças, né? Não só nas crianças, como em alguns adultos também. Como que eu trabalho esse conteúdo tão difícil, meu Deus do céu? Como que eu faço isso? Através de musicalização, através de música. O foguete vai subindo, vai levando a Eduarda, vai. Que bonito deve ser lá de cima tudo ver, ô Eduarda, me leva com você. Mas por que eu vou trabalhar essa música? Foguete. Vamos trabalhar o F de foguete. Vamos trazer ali, vamos trazer elementos para desenvolver essas palavras, as sílabas, os sons, os fonemas, etc, etc, etc. Então, existem várias músicas que ajudam a trabalhar esses sentimentos que existem. Ah, Roberta, mas os meus alunos não gostam de música. Se fosse antigamente, eu poderia até concordar. Porque tinha só um estilo musical. Pá, 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 era aquilo. Hoje em dia, se você quiser pintinho amarelinho versão rock, você acha. Se você quiser uma música funk, porque, ó, vamos ressaltar aqui, o funk não é as palavras, é a batida. Exatamente. Né? Então, existem sim essas batidas, esses funks para infantil, com letra, com melodia apropriada. Então, a criança que gosta, ela vai prestar atenção. Opa, eu vou conseguir me conectar com ela, eu vou conseguir trazer o conteúdo de forma com que vai ficar gravada para ela. Então, cabe ao professor entender isso. Eu testei todos os recursos, eu fui atrás de todas as melodias que eu podia para trazer para a sala de aula. Né? Antigamente, os clássicos da Disney, como você mencionou, era música clássica. Né? Então, as crianças tinham todo aquele... Às vezes trazia medo, às vezes trazia angústia, tinha aquele sentimento. Mas às vezes você falou, né? Ai, não gosto de música. Não tem como não gostar de música, não porque a música faz parte do nosso dia a dia. Mas talvez ele fale isso, eu não gosto de música, porque ele nunca teve contato com ela. Ah, eu gosto de funk. Akashi. Põe ele batendo palma. Olha a coordenação motora e rítmica que você vai ter que fazer e cantar junto.
O cérebro tá assim, ó. As suas luzinhas estão todas ligadas Todas ao mesmo ligadas. tempo, né? Todas Então a gente ligadas. tem que ter um olhar, tanto, eu falo isso sempre, tanto no todo. É difícil, prof? É difícil. Você tem 30 alunos na sala, você tem que fazer diário, você tem que bolar atividades, mas com o passar dos dias, você vai analisando. Ah, esse aqui, ele não tem muito foco, então deixa eu fazer essa atividade aqui que vai ajudar. Mas o outro é ruim de ritmo. Deixa eu ver. Então a gente tem que, às vezes, parar, realmente conhecer o que a nossa turma precisa, além do só alfabetizar, de só a matemática. Existem formas e formas e formas para a gente estimular as mãozinhas antes de fazer a pinça do lápis, que é um tormento para algumas pessoas, né? Porque a criança pega tudo errado, pega torto, pega assim, pega assim. Então, existem diversas canções que podem auxiliar no todo, além da forma como você apresentou. Vou ensinar o A e cantar o A. O ritmo, a pulsação, a divisão silábica, você pode dizer bola, pão, bola, pão, pão, pão. Vai mudando, você está trazendo uma batida, um ritmo, né? Para quem não está ali inserido realmente nos conceitos musicais, mas olha a conexão que ele está criando. Isso vai trazer habilidades na hora da fala, na hora da escrita. O cantar, o contar história ajuda no vocabulário, né? Tem criança que não forma frase. Tem muita dificuldade. Você fala assim, eu vou mostrar uma, sei lá, vou mostrar uma imagem, eu quero que você fale alguma coisa para mim sobre isso. Eles falam, maçã. É uma maçã. E tem outras pessoas que já falam, é uma maçã do amor. Eu gosto de comer na festa junina. Olha o tamanho da frase. O vocabulário. Né? Então, isso pode vir dentro de uma canção, né? E aí você resgata. Então, é muito legal essa conexão e você vê, então, na prática, que a música traz reflexos positivos para tudo. E em cima do que você falou, assim, é difícil? É. Aí eu te pergunto, tudo é difícil. A gente só vai escolher qual dificuldade que eu quero enfrentar. Eu prefiro treinar meus alunos a ter esse olhar, a entender, ou eu prefiro que eles não aprendam, chegar em casa, ter pai me cobrando, ter direção me cobrando e correr o risco de ser mandado embora, né? Por que um passeio extra classe gera tanta dor de cabeça para o professor? Porque são coisas esporádicas, acontece uma vez esse mês, outra vez vai acontecer daqui 6 meses e olhe lá. A música, quem vai decidir a frequência em sala de aula é o professor. Exatamente. E os seus alunos falam assim pra mãe, hoje eu brinquei de não sei o que. Aí você fala, Jesus. Então, o brincar dentro da sala de aula tem e deve estar presente e você tem que saber expor esse trabalho para a mãe, para a escola, né? Com certeza. De como está acontecendo. Porque para eles, para a gente, são todos esses objetivos na nossa cabeça, que são diversos. Mas para eles, mãe, eu já brinquei de a Roberta rouba o pão, né? Mas está fazendo efeito? É o que vale, né? É isso aí. É a aprendizagem. E aí muitos professores têm, né? Tem esse medo de colocar em prática. Roberta, mas quando eu começo a cantar, eles não querem parar. Leva um cronômetro. Aqui eu separei uma ampulhetinha, né? Mas leva um cronômetro, leva um relógio. A gente vai cantar tantas músicas por dia. Como que eu faço isso, Roberta? Quem já é minha seguidora há mais tempo, eu tenho uma caixa musical. Hoje a gente vê na internet umas caixas lindas, maravilhosas, encantadoras. Eu preciso dela? Gente, o básico funciona. E essa minha caixinha aqui é velha, coitada. E eu faço questão de mostrar ela. Por quê? Porque muitos professores deixam de fazer porque não conseguem chegar ao nível que vê na internet com medo. E a intenção não é essa. A intenção é que a criança possa explorar. Porque se rasga uma peça de EVA sua, você vai falar, meu Deus do céu, eu demorei
Outra coisa, você fazer pode confeccionar com eles. E com depois eles. trazer esse gosto para que eles possam confeccionar com a família e trazer um momento de interação e memória afetiva que também eles criam dentro de casa, o que é muito importante, né? É muito bacana. Justamente. Então, aqui dentro da minha caixinha musical, que é uma caixa de sapato, eu só encapei, fiz um buraquinho. O que eu tenho aqui dentro? Então, dentro da sala de aula, para exemplificar, a gente vai fazer a caixa musical. Fulano, hoje você é o ajudante. Você pode pegar a caixinha de música lá pra gente? Então tá, quando acabar as fichinhas, acabou a hora da música. Por que serve isso? Porque vai esquentar a criança, vai deixar ela ativa para quando eu for apresentar a atividade. Então tem crianças que vão para a escola cedo, chega lá com muito sono. Ah, meu Deus do céu, que mundo cruel. Começa a cantar a música da pipoca. É um tal de ploque, ploploque, ploque, ploque. Pula para essas crianças, né? Isso vai fazer o quê? Opa, é hora de acordar. É energia. Eu preciso, né? Então a gente precisa entender que cada criança passa por momentos diferentes e a gente precisa entender, opa, se eu tenho uma criança que tem deficiência visual na minha sala de aula, eu vou fazer um cartaz de letra grande e um de tamanho normal? Não, o grande vai funcionar para todos. Então, a música, ela vai funcionar. Ela vai funcionar. Então, fiz esse trabalho. Agora vai ser a vez, vamos aprender a sequência por fila hoje, tá? Então, a Maria tá na frente, a Maria vai ser a primeira que vai tirar. Tem que todo mundo cantar. Porque se você tivesse aqui na frente e você visse um amiguinho não cantando, você ia gostar? A inteligência emocional que nós estamos trabalhando. Então, a criança vai vir aqui. Que letrinha que é essa? Ah, é a letrinha B. E o que é isso aqui? Ah, a borboleta preta das asas amarelas. Borboleta preta das asas amarelas. Entra pela porta e sai pela janela. Então, eu estou mostrando o quê? Localização para as crianças, né? Eu posso pegar essa música... rima. Exatamente. Eu posso escrever essa música na lousa e pedir para Maria identificar onde que está a letrinha O de borboleta, aonde está, né, a palavrinha de porta, o que que tem, quantas letras tem. E isso aqui, gente, eu mesma que desenhei a mão, atrás está escrito, ó, borboleta preta, passei fita larga em cima, deixa eu ver se eu consigo pegar o reflexo. Aí, ó, deu pra ver, né? Porque a criança pode amassar, a criança pode dobrar, não vai acontecer nada, ela vai estar intacta daqui a pouquinho. Então, a gente tem que aprender a fazer materiais que as crianças possam explorar, elas possam manusear, né? Às vezes a gente faz algo Afinal, elas são parte integrante da própria aprendizagem. Não tem mais essa de o professor falou e a gente fica lá. Exatamente. Porque, às vezes, a gente planeja uma aula sensacional e na hora que você está aplicando, ela te dá um retorno que você fala, opa, aqui que eu vou puxar. E é nessa hora que ela vai aprender, né? E a importância... Então, a gente tem que ter esse olhar também dentro da sala de aula, né? O planejamento, ele não é engessado. É isso que eu ia Você falar. tem que vir buscando. É um trabalho de cutucar ali. Ah, eu preciso trabalhar consciência fonológica com eles. Você vai cutucando, põe uma música, põe estimulação, e isso vai florescendo. Então, a gente também tem que ter esse olhar, conhecer as pedagogias diferentes, as estratégias, as propostas pedagógicas, né? As metodologias diferentes, mas muitas vezes a gente tem um monte de coisa linda na cabeça, mas é ali, ó, que tá na sua frente, que tá te dando toda a dica. Me salva pro é isso que eu preciso, né? Então, a música também sensibiliza para esse olhar, né? A expressividade. Tem criança que não fala nada, que não participa, né? Como que você vai acessar essa criança? De repente, através de uma canção, ela verbalize, ela queira dar a mão, ela queira estar presente na roda, e aí você começa a acessar ela, né? Então, exatamente. É surreal. Eu fico falando aqui e fico lembrando de tudo que eu já presenciei em sala de aula. Então, aquela criança tímida, que não vai, não participa, não interage,
Ir para frente da sala de aula, nossa, era um tormento. Mas o que acontece? De tanto ela ver os outros, de tanto ela se naturalizar com aquilo, ela aceita. Chega um determinado momento que ela, hoje eu quero ir. Você fala, meu Deus, que hora que aconteceu essa mudança na criança? E o mais importante é partir dela, né? Exatamente. Vai lá, fazendo... Você já entra em choque. E o que eu falo é assim, o que você não quer pra você, você não pode querer do seu aluno. Justamente. Então, se você tem vergonha de se expor, e óbvio, na hora que você tá falando isso, você tá expondo, quem gostaria é diferente, é uma abordagem diferente. Né? Então, e as imposições, né? Por exemplo, sei lá, se a mãe às vezes... Porque agora você fazendo atendimento individual, a mãe não vem. Ah, porque ele não me obedece, ele não tem rotina em casa, porque ele não senta para fazer a atividade. Mas assim, e se a criança tá assistindo o desenho dela e ela passa e fica, fulano, vai tomar banho, agora! Você gostaria de estar assistindo qualquer coisa no seu momento e alguém vir mandar em você naquela hora? Então, às vezes, a fala diferente, o carinho, né? A abordagem, né? A abordagem. Olha, quando terminar esse episódio, você vai tomar banho porque a gente vai jantar, tudo bem? Você está dando a mesma ordem de uma forma diferente. Então, assim como a mãe tem que fazer dessa forma em casa, o professor também. Então, às vezes, a abordagem de como você lida com as situações da rotina, né? Aí é interessante entrar com canções que façam parte dessa rotina também, para ele se acostumar. Então, na hora de tomar um banho, tem a música do Castelo Rá-Tim-Bum, a importância de lavar as mãos. Sim. Então, não é só o que eu quero trazer assim, é que eu tô batendo em cima do ensinamento porque é a minha área de atuação, né, da alfabetização e tudo mais. Mas a gente não precisa voltar especificamente só para isso. Então, eu vou trabalhar o corpo humano, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Então eu vou e também eu fazer dor de xixi, lá. Então eu vou trazendo isso porque a criança ela vai falar, opa, eu tenho que lavar o quê? Eu tenho que lavar meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também porque isso vai ficar gravado no subconsciente da criança. Ela vai levar pro resto da vida. E é engraçado. E a aprendizagem, ela é uma construção. Se você traz uma informação dessa de casa, ela pode chegar para você e falar: Pro, como escreve cabeça com 2 S? Você já, opa! Já tem um fio ali para. Então, o ambiente que ela vive também traz muito do que a gente vai trabalhar com ela. E aí vai refletir na alfabetização, né? Porque às vezes a gente também. Porque a gente foca no trabalho que tem que ser feito. Você falou, eu foco na alfabetização porque é isso que eu vivo todos os dias, né? Uhum. Mas a gente esquece que a gente tem aquela criança ali, mas ela vai sair dali. Ela não vai ficar o tempo inteiro com você. Então ela tem que criar uma bagagem para trazer de volta. E você sempre com um olhar, né? Motivador, tirando coisas da vivência dela. Às vezes a gente quer falar uma palavra que ela nunca viu, apresentar uma fruta que ela nunca experimentou. Exatamente, E isso que você falou é muito engraçado, porque às vezes a gente pensa que a criança ela tem que obedecer, tem que seguir à risca tudo que a gente fala. E aí eu te falo, por que com a criança seria diferente do que é conosco? Por que a gente não fica 4 horas sentadas numa faculdade e a criança precisa ficar 4 horas sentadas na educação infantil? Sim. Por que você está mexendo no seu celular, se alguém passar e tomar ele da sua mão, você vai ficar brava? Por que isso não... né? É a maturidade cerebral. Se nós que temos essa maturidade não gostamos, não conseguimos, por que uma criança vai conseguir? Então a gente precisa ter esse olhar atento de entender as necessidades da criança. O papel do professor... E por que eu estou pegando esse redor da casa? Às vezes, que nem você faz atendimento particular.
A criança é ótima, linda, maravilhosa. Aí chega um dia que você fala, gente, mas essa criança, o que tá acontecendo? Você não sabe se ela tomou uma bronca, como que tá sendo o ambiente escolar dela, o ambiente de casa. Então, tudo influencia na aprendizagem. Se ela tá com um desequilíbrio emocional, já era. Então, do a gente tem mesmo que ter jeito da esse gente. olhar amplo, né? Do mesmo jeito da gente. Se a gente tem uma noite mal dormida, o nosso serviço no outro dia vai render de uma forma diferente que É, quando a gente dorme é. bem. Se alguém que a Sim, gente tem muito carinho, muito respeito, muito amor, chega na gente e faz uma atitude do qual não nos agrada, a gente sim, vai ficar chateado, a gente vai ficar pensativo aquilo durante o dia inteiro. Por que que com a sim. criança vai ser diferente? Né? Então, falta um pouco da gente pensar, ela é igual a mim. Eu não sou o Isso, agente sabedor de tudo, né? Que antigamente tinha isso. isso. O professor é o mestre, acabou. Ele dita as regras. Hoje não. Nós somos um mediador. Nós vamos mediar a criança até o conteúdo. Nós vamos dar o caminho para ela de um olhar de igual para igual. Então já foi Sim. comprovado que eu preciso abaixar, falar no olho da criança para ter uma melhor comunicação. A partir do momento que eu tenho essa melhor comunicação, a aprendizagem também vai acontecer de forma melhor. Né? Sim, Esses dias eu sim. até falei assim, o que acontece? Por que que quando a gente não gosta de uma matéria, a gente associa ela no professor? Porque é a comunicação. O professor não está sabendo se comunicar com esse aluno direito, do jeito que conecta com ele. Então, eu preciso trabalhar diferentes abordagens através da audição, através da percepção, através da visão, através de registro. Então, acabou de cantar uma música? Vamos fazer um desenho da borboletinha, fazendo doces na cozinha para a madrinha dela? Vamos fazer? Interpretação textual. A criança não está Sim. escrevendo, mas está interpretando através de um desenho. Então, cabe ao professor inserir isso. Ah, mas a música serve só para isso? Como assim E no só? desenho podem aparecer fatores que de repente ela não verbaliza, mas que ela vai desenhar e aí a gente tem que interpretar. Então, Exatamente. tudo é conectado, né? Não dá para dissociar a música, a alfabetização, o comportamento, as emoções. Tudo estão no elo, né? Criam elo, Exatamente. né? Então a gente não pode só falar da alfabetização e esquecer, né, de todos essas estimulações Elementos, internas, né? tudo influencia, né? Tudo faz parte, tudo que a gente pode proporcionar para a criança para ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem para a vida deve ser feito. Eu lembro que eu já lecionei para os grandes e eles estavam estudando os 4 porquês, né? E isso não entra na cabeça dos jovens quando estão estudando. E eu lembro que na época eu trouxe uma paródia. Então ainda era do Bruno Marrone, no início e no meio de perguntas, diretas e indiretas. Então, o que aconteceu? Na hora que eu fiz, que eu trouxe essa paródia para dentro da sala, os adolescentes deram risadas. Ai, kkkk. E depois de um tempo, eu fui na cidade que eu ainda vou muito na cidade que eu lecionava, né? E ele falou assim, Pro, você acredita que eu fui fazer uma prova do Enem Lembro e até hoje. lembrou da música? Então, eu falei assim, gente, olha o poder que a música tem para diversas áreas. Para tudo, né? E muito, porque os jingles. Vamos pegar coisa simples. Jingle de propaganda. Antigamente tinha mais do que hoje. É. Se eu falar pra você, canta pra mim um jingle que ficou marcado na sua infância, eu vou cantar vários. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, Queijo molho cebola picles, especial. pão com gergelim. Eu vou Uhum. cantar. Como que é? Como que era do Choquito? Agora cantei essas coisas do Choquito. Ai, meu Deus do céu. Leite Eu sei condensado qual que é. caramelizado com flocos crocantes, coberto com Nossa. delicioso chocolate Nestlé. Aí você fala assim, você estava estudando o Choquito ou o hambúrguer? Não, mas todo dia você teve aquela estimulação. Aí outro dia, outro dia. Se a gente parar para pesquisar quando foi essa propaganda do McDonald's, foi há muitos anos. Esse Há muitos ano anos. não parece, mas farei 40. E eu lembro disso até hoje.
Então, Quantas quando e a gente quantas está dentro pessoas... da sala de aula e você cantou essa música dos porquês, eles vão levar para Pra sempre. virem ver. Aquilo carimbou e entrou dentro da memória longa deles. Ficou registrado. Exatamente. Não vai Exatamente. esquecer nunca mais. Então, Os a música dedinhos, tem esse né? poder, né? Os Dedinhos, que é uma música clássica. Quantas e quantas crianças não aprenderam os nomes dos dedos por conta da música dos dedinhos? É muito mais fácil. Sim, Como que é o nome desse dedo aqui mesmo? Peraí. Ah, indicador, né? Por quê? Porque a gente sim, começa a associar a música. Então, no processo de sim. alfabetização, tem muita galinha pintadinha, patati patatá, Xuxa. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G. Então, a criança vai associando a melodia, vai lembrando as letrinhas que estava passando lá na TV na hora. Ah, essa aqui é a letra F. F do quê? Aí vai lá no chaveiro musical que a gente trabalhou, que a gente trouxe. Vai ver que tem a música da formiguinha na caixa musical. E assim por diante. Então, a gente está fazendo o quê? Trazendo cada vez mais gotinha para esse algodão, né? A gente está cada vez Sim. mais irrigando, cada vez mais trazendo conteúdo. E isso o professor pode achar que é difícil, mas a hora que ele começa a treinar essa rotina, agora é hora da música, agora é hora disso, agora é hora daquilo, exercer em cima do seu planejamento, as crianças entenderem que... Por quê? Por que é importante isso? Criança gosta de previsibilidade, ela gosta de saber o que vai acontecer depois. Então a Sim. criança está aqui fazendo a atividade dela, ela fala assim: pronto, e depois? O que a gente vai fazer depois? E aí você fala: agora não interessa, depois a gente vê. A criança vai sentar na mesa dela angustiada, ansiosa, nervosa, não vai Ô, aprender. ansiosa, como assim? Depois a gente vê. É depois que horas? Depois Quando quando? É alguém fala para agora? você assim, ó, depois eu preciso falar com você, tá bom? Nossa, eu Tchau. já tô te ligando. Já tô te ligando. Exatamente. Então, fazer um planejamento, eu particularmente amo fazer aquele cartaz de rotina com a participação das crianças. Então, por exemplo, tem a hora da música, o que que a gente vai trazer hoje para a hora da nossa música? Vai ser a caixa musical? Vai ser a roda? O que que vai ser hoje? E aí deixar as crianças participarem dessa formação de rotina, né? Isso é Sim. muito importante. Se Então, você eu falou gosto do muito. cabeça, ombro, joelho e pé, a exploração corporal pode vir em pé, a exploração do corpo todo, lateralidade. Tudo que eu faço com a direita, eu faço com a esquerda, usando os membros inferiores. Por isso Ao que mesmo o tempo, sentar já era. Você pode fazer momentos de levantar para eles extravasarem um pouco também, a ansiedade e de o que chegar a hora do acontece? recreio e O que comprar que um acontece? lanche, né? Talvez a A criança não aprende por importância, isso também, isso, a né? Você está importância de ensinando, ter ela esses está pensando em outra coisa. a importância de ter esse planejamento, essa rotina, é que ela vai entender assim, opa, depois dessa atividade, eu vou fazer a música. Então, eu preciso me concentrar para fazer, porque depois vai ser a hora de extravasar, vai ser a hora. E o professor, ele precisa entender. Aquele tempo é o momento que a criança tem para extravasar. Então, agora Sim, a gente vai grite, cochiche, eu te amo, grite, eu te amo, cochiche. Eu te amo. Então, o que vai acontecer? Vai depender do professor entender a metodologia, começar de uma forma mais para a criança extravasar e ir acalmando essa criança ao decorrer do tempo. Porque depois sim, da música vai estar lá no cartaz o que ela tem que fazer. Então sim. ela sabe que a hora que eu falar, ó, agora acabou, zerou as nossas musiquinhas daqui da caixa, tá bom? Então agora é hora é hora da história. Vamos ver aqui, ó, o nosso passo a passo. Sim, Mas para isso a gente precisa combinar com as crianças antes. As crianças sim, precisam participar, elas precisam estar inseridas. Se eu te der um presente que eu me empenhei, né, que eu me dediquei, às vezes você vai pegar o presente e vai falar assim: legal, obrigada, tá? Peraí um pouquinho. Agora é, coloca a criança para fazer com você. Coloca a criança para desenhar a borboletinha. Coloca a criança para fazer aquela rotina com você. Então cabe ao professor entender isso. Entender que cada vez mais as crianças elas querem participar. Por quê? Porque, Roberta, é isso. Na minha época, a gente tinha que entrar na escola com 7 anos.
E ficar quietinho. né? E ficar quietinho. Então, o que que tinha de diferente era fazer bolinha de papel crepom. Era a única coisa Ir pro parque. Era a única coisa que tinha diferente. Hoje a criança entra para a escola com 4 anos, ela tem que estar matriculada. Qual é a maturidade cerebral dessa criança de permanecer 4 horas sentada? Com celular em casa, que tá chato isso daqui, eu vou passar. Isso aqui tá legal, isso aqui eu vou assistir. Não gostei mais, enjoei. A gente tem que entender, Roberta, mas a minha sala, eu que faço as minhas regras. É por isso que muitas vezes as crianças estão com dificuldades na aprendizagem. Porque a aula está sendo para mim e não para eles. E não prazerosa. Porque quando a gente traz a música, a gente ativa na hora o centro do prazer no cérebro, que é o brincar. Que é onde entra a ludicidade. Porque a ludicidade, a gente quer assim, vou levar 10 jogos, é lúdico. Não é só, é como você aplica, não é o jogo em si. É a sua fala. Às vezes eu chego aqui e falo assim pra eles, gente, hoje nós vamos para o mar. Só que o mar tá muito revolto e tá noite. Apago a luz. Eles já ficam assim, né? Tipo, apaga a luz, não breu total, senão eles se assustam. Sim, sim. Então eu já ganho a atenção deles. Atenção. Só que como tá noite, como que a gente vai enxergar? Vamos pegar a lanterna. Pronto. Então eu já dou algo de conteúdo musical que é um curto e longo com uma lanterna. É algo diferente do que eles trabalham. Todos os dias a gente trabalha com luz acesa, a gente precisa enxergar as coisas. Mas e no escuro, como fica? E no silêncio, como fica? O silêncio faz parte da música porque a gente organiza som e silêncio combinado para ter uma sonoridade agradável. Eu falo até para eles assim, imagina se a gente cantasse assim no seu aniversário. Parabéns para você nessa data querida. Não dá nem para entender. Parabéns a você nessa data querida. Dá para entender. Então, quando a gente faz uma intervenção assim também, a gente mostra para eles que existem momentos que eles vão para ouvir a pro e momentos que eles podem falar, né? E durante as aulas, na escrita, você pode trazer esses momentos gostosos até sem estar na rotina. Surpresas! Mas quando eles estão lá escrevendo, fazendo um texto, vamos já pegar as crianças alfabetizadas, estão lá fazendo alguma coisa escrita e você fala assim, gente, presta atenção. Vou cantar uma musiquinha aqui, pode? Pode, vai lá. Vamos lá, todo mundo batendo no pé, assim, ó. 1, 2, 3, 4. Eles estão sentados, hein? Você interrompeu a lição. 2, 3. Um veio da esquerda, o outro veio da direita. Se conheceram numa festa e dançaram a noite inteira. E dançavam juntos, yup-ti-du, yup-ti-du, yup-ti-du. Disseram bye-bye e saíram os dois andando. Vieram 2 da esquerda, vieram 2 da direita. Se conheceram numa festa e dançaram a noite inteira. E dançavam imitando uma tesoura. Disseram bye-bye e saíram andando os 4. 3 vieram da esquerda, 3 vieram da direita. Se conheceram numa festa e dançaram a noite inteira. E dançavam se misturando. Disseram bye-bye e saíram andando os 6. 4 vieram da esquerda, 4 vieram da direita. Se conheceram numa festa e dançaram a noite inteira. E dançavam abaixando e levantando. Disseram bye-bye e saíram andando os 8. 5 vieram da esquerda, 5 vieram da direita. Se conheceram numa festa e dançaram a noite inteira.
E dançavam batendo palmas. Clap, 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 clap. Disseram bye, bye. E saíram andando os 10. Você me fez lembrar do Castelo Rá-Tim-Bum. O que eu tenho aqui? Eu tenho o pulso que eu estou marcando no pé. Eles estão tendo uma movimentação dos 4 membros. E aí, cada dedo, aqui são os dedos dançantes. Eu fiz uma adaptação de uma música em inglês que chama-se One from the Left. Então, você tem a soma. 1 e 1 saíram 2 andando. Vieram 2. Então, isso também faz parte. Você está trabalhando, então, matemática, eles estão fazendo as continhas. Gente, 1 veio da direita. Eles já param na hora. E aquilo vai ficar 1 mais 1 é 2. Vieram 2 e saíram andando os 4. Então, tudo isso vai conectando e trazendo um raciocínio lógico também para eles combinarem as sílabas, combinarem as palavras, né? Então, eu aqui na escola de música, eu atuo integralmente com música. Mas eu também sou pedagoga, já estive dentro da sala de aula, na sala de alfabetização, e eu trazia coisas aleatórias. Aí você fala assim, mas isso vai tirar o foco deles? Claro, se eles estiverem fazendo algo que não tem nada a ver, vai. Mas se você estiver fazendo continhas matemáticas, por exemplo, você já pode, então, aplicar uma canção no meio. Eles vão relaxar. Gente! Vieram 3 da esquerda e 3 da esquerda e 2 da direita. Quantos foram embora, hein? Né? Então, olha que bacana. Exatamente, é surreal. E eu falo que a importância disso é o professor entender esses momentos. Por quê? Todos nós temos picos de concentração. Então, igual, por exemplo, aqui, tem pessoas que estão assistindo a live, assiste um pouquinho, sai, volta mais um pouquinho, entra, né? A gente tem picos de concentração. Então, eu sei que uma criança de 10 anos, ela pode ficar até 1 hora de concentração. Sim. Mais do que isso, ela não vai ficar. Então, eu trago uma música para o quê? Para ela relaxar, espairecer a cabeça. Acabou de cantar a música? Hora, né? Então, a gente precisa disso. A música, E por que a música é importante? Porque ela relaxa e, ao mesmo tempo, ela ensina. Ela está desenvolvendo, ela está trabalhando percepções ali num todo com a criança, né? Então, às vezes, a gente pensa que é difícil, mas porque muitas vezes a gente também não usou da maneira adequada. A gente canta só no final da aula. Só no final da aula? Por que só no final da aula? Não vai, né? Então eu tenho que entender. Eu preciso cantar o quê? A hora que eu acabei de trabalhar a letra A. Então, a Pro tem uma música. Nossa, vocês não estão entendendo. Quem quer cantar com a Pro? Faz esse suspense, deixa eles participarem, deixa eles interagirem, né? Então, vou trabalhar animais, então eu trago do elefante, né? Um elefante incomoda muita gente. Contagem regressiva tem nessa música. Então, cada música tem um porquê de ser trabalhado. Não adianta o professor chegar com músicas aleatórias, igual você falou. Se eu estou trabalhando alfabetização, por que eu vou vir com 2 da direita e 2 da esquerda? Né? Eu tenho que saber o momento certo de inserir essa música. Então, eu tô lá apresentando a galinha do vizinho. Bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3. Então, eu tô trabalhando a minha aula de matemática. Aí sim, os 2 vão vir da esquerda, os 2 da direita, etc. Mas para isso, o professor precisa do quê? Planejamento e entender que a música é um recurso facilitador na nossa prática pedagógica, né? Porque é exatamente isso. A criança vai chegar em casa, vai cantar para o pai, vai cantar para a mãe, para o responsável, para o irmão. Vai brincar de fazer continha, né? Exatamente. Brincar. E ela tá fazendo a continha. Então, eu penso assim, que às vezes, se a gente tivesse algo voltado para os adultos, né? Talvez seria tão mais fácil a gente aprender certas coisas
Porque tem coisas que a gente pena para aprender, não é? Então, a gente que trabalha na internet, cada vez que muda esse algoritmo, a gente fica doido, descabelado. A gente tem que entender o que está acontecendo e tal. Às vezes, quando você vê, você fala assim, meu Deus, se tivesse alguma forma de eu aprender melhor isso daqui. Eu achei sensacional que os professores adaptaram a música. Desenrola, bate, faz atividade. Desenrola, bate, faz atividade. Por quê? Não tem como eu brigar com isso. É o auge, as crianças ficaram com isso na cabeça. Então, a minha professora está sendo mãe, você não sabe a música que a minha professora cantou na sala hoje. Qual, Pedro? Acaba sendo um choque para eles, né? Porque eles acham que você não vai gostar. Mas se você adaptar, eles vão falar, gente, minha professora. É sensacional. E vem o quê? Naquilo que eu falei. Quando a criança, ela gera empatia por quem está ensinando ela, por quem está sendo mediadora da aprendizagem, a aprendizagem acontece melhor, né? Então, quando eu surpreendo o meu aluno, quando eu trago uma aula onde ele vai participar, eu surpreendo ele com essa música do desenrola, do bate, eu vou olhar para o meu professor com outros olhos, eu vou ficar encantada, admirada. Cada vez que ele for falar, eu vou prestar mais atenção. Por quê? Porque ele me ganhou, ele me conquistou, né? Ele me surpreendeu, ele fez isso acontecer dentro de mim. E nada melhor do que a música para gerar isso, né? É uma recompensa. Porque a gente tem a afetividade envolvida nisso tudo. Exatamente. Não pode ficar de fora também. Não pode. Né? Eles percebem, se você chega e fala, gente, então, pega o caderno, vamos fazer aqui a continha e tal. É diferente. Você tem que trazer essa afetividade, eles têm que sentir que você tem o prazer de ensinar, então eles também vão ter o prazer de aprender. É a mesma coisa. Gente, eu sempre comparo, eu sempre falo assim, quando a gente coloca para nossa realidade, a gente pensa, não é que é mesmo? Não é que tem sentido? Quando você vai deixar o seu currículo para uma empresa e a pessoa, ela pega seu currículo assim, você fala, não tem chance. Não... Quando você entrega o seu currículo e a pessoa te pergunta, a pessoa mostra interesse, você já fica com aquela, opa, pode ser que eu tenha uma oportunidade ali, pode ser, né? Então, é a mesma coisa. Quando a criança ela vê que o professor está empenhado, dando o máximo dele, ele fala, eu vou retribuir, eu vou dar o meu máximo também, eu vou dar o meu melhor, né? Então, é uma troca, é uma via de mão dupla ali. O que você fala, o que você espera, o que você fez pelaquela criança. Agora, se todo dia eu chego, pego meu material, abro o livro na página 34, ai, nossa, de novo, a criança vai fazer o quê? Vai chorar porque ela não quer ir para a escola. Aí a mãe vai lá na direção, olha, eu preciso que vocês vejam o que está acontecendo porque o Matheus não quer ir para a escola. Aí a direção vai lá na professora. O que está acontecendo que a mãe do Matheus falou que ele não quer vir para a escola? Porque a aula está chata, a aula não está interessante, a aula não está prazerosa. Né? É diferente de quando você traz esses elementos e a criança até no feriado quer ir para a escola. Porque tá legal, tá bacana, né? Tá gerando a aprendizagem dela. E eles sentem isso. A gente pode pensar que não, mas eles sentem. Claro, com certeza. E a gente está falando de várias coisas até para justamente compartilhar a experiência, mas a gente tem que entender que tudo isso precisa estar bem conectado. Por isso que o planejamento é muito importante. Ele não é injetado, mas ele é conectado, né? Então a gente pode trazer a música para fazer a liga daquela atividade, né? Como você faz muito bem aí no seu dia a dia. Que delícia. Rô, a gente já tá aqui, ó, 1h13 de live. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma experiência que já teve com música dentro da sala de aula? Agora é a hora! Agora é a hora e o ponto certo é o lugar. Podia essa música também nas propagandas. Gente, é surreal quando a gente lembra, né, da magia que a música traz para as nossas vidas. E por que seria diferente com as crianças, né? Quando a gente lembra de final de ano, o que a gente associa ao final do ano? Roberto Carlos vai cantar na Globo. Hoje é um novo tempo. Exatamente. Né? Já então, ficou marcado. Já ficou marcado. E é de geração para geração. Acontece que com o passar do tempo, às vezes a gente esquece que as crianças elas têm os mesmos interesses que nós.
Sim. Se funciona comigo, opa, vai funcionar com a criança também, né? Sim. Então, quando a gente aprende a respeitar a criança, eu acho que esse é o maior, assim, de todo professor, né? Quando a gente aprende a respeitar a criança como um ser único, como eu sou, acabou. Sabe? E Acabou. que Ali você... não são todos que vão fazer igual o que você espera. E tá eles tudo também bem, né? não vão fazer o que você espera em determinados momentos. Tudo bem, você é um indivíduo diferente dele, né? Do que o outro, do que o outro, do que o outro. Não tem atividade que você dá dentro de uma sala, funciona para 10 e você fala, meu Deus, 2 não conseguiram fazer nada. Será que o problema está comigo? Não, eles são diferentes. O que você tem que pensar? Se essa abordagem não rolou, não o atingiu, que eu eles preciso. precisam? Vou trazer outra. E pode ser que na próxima eles se integrem e consigam participar, né? Trazendo Exatamente. também sempre essa conexão entre os alunos, né? Não criando competitividade dentro da sala de aula, um ambiente harmonioso, afetivo e cuidadoso. Não tem como a aprendizagem não se tornar Não aconteceu. significativa. Com certeza, verdade. Rô, não tem nenhuma pergunta. Deixe suas redes sociais. Se alguém quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, pode te chamar lá no direct. Isso aí. Para quem não sabe, eu, além de trabalhar, além de ser só professora particular, eu também vendo cursos, né, na internet, desde para quem quer alfabetizar. Já tive um curso também sobre a música na prática pedagógica, que eu acho, para você ver como que eu acho tão importante isso, né? E tem o meu canal no YouTube, que lá, como você achou esse vídeo lá, né? Lá a gente consegue trazer elementos mais longos, né? Algo mais, a gente consegue aprofundar. Aqui no Eu Instagram te é mais acompanho faz superficial. tempo, eu te acompanho. Tá vendo só? O que acontece? Aqui no Instagram a gente tem que ser algo rápido, né? Algo mais pincelado, assim, e tal. Lá no YouTube tem as aulas mesmo, algo mais focado, algo mais prazeroso. Inclusive, hoje eu até coloquei um vídeo no YouTube fazendo atividade com a minha menina, que antes da gente pegar no lápis, a gente precisa pressão palmar, a gente precisa entender a noção espacial, enfim. Então, é só procurar Betagogiando que você vai me encontrar em todos os lugares. Isso aí. TikTok, tudo. Então, Roberta, muito obrigado por essa Eu que noite, esse agradeço. tempinho que você deixou aqui. Foi delicioso. A gente tem. Se deixasse, a gente ficava falando até meia-noite. Mas Tô senão percebendo o isso. Instagram vai bloquear a gente aqui. Então, Verdade. utilizem a música com sabedoria dentro das suas atividades, que ó, vai Vai dar funcionar. resultado, vai dar. Obrigado a todos que participaram com a gente aqui. Um beijo e bom descanso para todo mundo. Até a próxima. Obrigado de coração por ter aceito esse convite. Eu que Beijo. agradeço, vou estar sempre aqui. Vai Tchau. ficar salva? Vai ficar salva e depois vai lá pro nosso canal do YouTube também. Então, fiquem de olho. Beijo, Tchau, obrigada. beijo. Tchau, pessoal.